Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai acender um LED na prática usando a placa base. Além disso, a gente vai fazer algumas medidas usando o multímetro, para conferir os valores calculados e também os valores simulados. Bom, a placa base tem 12 pinos de conexão, que são identificados pelas colunas A, B, C e D e pelas linhas 1, 2 e 3. Aqui a gente já conectou duas pilhas AAA entre esse pino e esse pino. Então aqui a gente tem duas pilhas de 1,5 V ligado em série, aproximadamente 3 volts. Toda a outra região a gente pode fazer a nossa montagem. Então vamos lá. Vamos começar colocando o LED, uma posição bem parecida com aquela que tem no circuito. Então a gente vê aqui, no desenho que a gente já fez a montagem, a gente tem que o catodo do LED está apontando para baixo. Então a gente vem e coloca ele aqui. Perceba que o ímã dá uma boa conexão elétrica para esse LED que vai fazer parte do circuito da nossa placa. A gente tem à nossa disposição 6 valores de resistores, desde 180 ohm até 470 ohm. Vamos começar usando o valor que nós calculamos, 220. Então a gente vem e coloca esse resistor aqui. Veja que para acabar o circuito, a gente tem que colocar uma ligação aqui e outra ligação aqui. Nesse momento que eu colocar a ligação aqui, o LED vai acender. E é isso que aconteceu. Ok? Então veja, a gente tem liberdade de montar vários circuitos nessa placa e mexer nos componentes. Vamos então conferir os valores. Primeiro valor que a gente pode conferir é a tensão em cima da fonte. Depois, a gente vai conferir a tensão em cima do LED. E por último, a gente vai tirar essa conexão aqui e colocar o multímetro para medir a corrente que está circulando no circuito. Vamos lá então. Aqui eu tenho o multímetro à minha direita, onde os pinos de conexão desse multímetro já está em V e comum. Basta apenas então selecionar tensão contínua. Esse multímetro tem um ajuste automático de escala. No momento que eu coloco aqui o pino no negativo e o pino vermelho no positivo, a tensão da bateria está ali, 3,16 volts. A próxima tensão a ser medida é a queda de tensão em cima do LED. Então eu venho aqui, coloco o multímetro aqui em cima e vai me dar o valor de 1,91, 1,92 volts. Eu lembro que na teoria a gente considerou esse valor 2 volts e no simulador ele considerou algo em torno de 1,9. A próxima medida que a gente pode fazer é a corrente que está circulando no circuito. Atenção! Para medir a corrente, então, você tem que mudar esse conector de posição, colocar ele na posição de microampere ou miliampere, no caso desse multímetro aqui. E na escala eu recomendo que você comece da escala maior. Então vamos começar da escala de miliampere. A corrente no circuito, a gente tem que fazer o seguinte, tem que interromper o circuito e colocar o nosso multímetro em série, fazendo assim, ó. Nesse momento o LED volta a acender e a indicação no meu multímetro dá que a corrente, vamos lá outra vez, aí, a corrente é 5,4 mA. Tudo bem? E aí a gente pode começar a comparar esses valores com os calculados e também com o valor simulado. Bom, então a gente já viu o funcionamento do circuito para acender um LED na prática usando um LED vermelho. Mas vamos fazer uma substituição agora. Vamos substituir esse LED vermelho, tirando ele daqui e colocando um LED verde. Né? A gente sabe que a queda de tensão no LED verde é diferente. Isso deve afetar o funcionamento do circuito. Ele vai acender com diferente intensidade e também a gente vai medir a corrente. Então vamos lá. Coloquei o LED verde aqui, ele acendeu. Primeira coisa que a gente pode fazer, repetimos, né? Todos os valores. Vamos medir a tensão na bateria, que vai dar 3,16 volts. Na sequência, a tensão em cima do LED. Então vamos lá. Tensão contínua. Lembra, ó, esse conector tem que vir para
tensão, senão a gente pode queimar o multímetro. Nesse momento, aí a gente vem aqui, ó, negativo, positivo, confirma o valor lá, 3,16, arredondando 3,17 volts. É a tensão da bateria. Agora a tensão em cima do LED. Tensão em cima do LED, 2,44 volts. Então a queda de tensão em cima do LED, mantendo o mesmo circuito, ela é maior para o LED verde. Vamos confirmar agora a corrente desse circuito. Veja, tira daqui do V, põe no ampere e vai para miliampere. Nesse momento, o que a gente faz? Abre esse ponto do circuito e coloca o multímetro em série. Então, nesse momento, a gente tem uma corrente de 3,22 mA com o mesmo resistor, 220 ohm. Se a gente aumentar o valor dessa resistência, por exemplo, vamos colocar 470 ohm, o que deve acontecer com a corrente desse circuito? Ela deve diminuir. Será que é isso mesmo que acontece? Ó, coloquei lá 470 e vamos medir essa corrente nesse instante. Verifica que a intensidade do LED também diminui e a corrente foi para 1,65 mA. A queda de tensão em cima do LED com esse resistor de 470, ela passa a ser agora, voltando para a tensão e colocando o pino para ele acender, ela passa a ser de 2,4 volts aproximadamente. Então, com essa placa base, a gente pode usar várias configurações de circuito, entender como o circuito funciona e comparar com o valor calculado e com o valor simulado.